Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula aqui do nosso canal Desenvolvendo Mais Líderes. E o tema que a gente traz na aula de hoje é como influenciar as pessoas para o SGI. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, Ana, de quem está com a gente lá no nosso Instagram, aqui no canal também, que tem essa dificuldade de influenciar as pessoas, porque, gente, nós profissionais de SGI não fazemos nada sozinhos, não é mesmo? Então, se você é profissional de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, você está aqui com a gente no canal certo. E a primeira vez que você está assistindo essa aula, aproveita e já se inscreve. Você vai receber muito conteúdo aqui sobre auditoria e sistema de gestão. Deixe também já o seu like na aula de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar. E ative esse sininho aí para você receber sempre qualquer novidade, conteúdos novos aqui que a gente coloque aqui no nosso canal. Combinado? Então vamos lá, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Te mostrar um caminho para engajar e influenciar as pessoas na sua área de atuação. Então, como eu falei, se você já atua em qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho ou em sistema de gestão integrado, mas está com dificuldade em ser escutado, a gente também já passou por isso. Então, você precisa fazer acontecer e não sabe como? Aqui nessa aula a gente vai te mostrar aí uma metodologia que a gente vai apresentar nessa aula aqui direto ao ponto. Então vamos lá. Engajar e influenciar pessoas não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Se você está com dificuldade em ter esse compromisso dos colaboradores, ou será que a liderança não compra a ideia que você precisa desenvolver aí no seu dia a dia? Ou será que o operacional só acha que a gestão deve ser feita pelos profissionais de SGI, ou seja, por nós mesmos? E aí? Quem é você nessas indagações que eu fiz aqui agora? Como é que você se sente hoje? E, Fernandiana, na verdade, é quase tudo isso aí que você acabou de falar. Então, você precisa aprender que o que motiva o comportamento das pessoas, quais são as necessidades humanas básicas e o poder da influência. Você precisa aprender tudo isso aqui que a gente vai trazer para você nessa aula aqui hoje. Então, a gente vai te contar aqui o que acontece e quando você entender isso, a mudança começará principalmente primeiro em você. E essa é a verdade mesmo. Mas, Fernandiana, como assim? Não estou entendendo que vocês estão já trazendo logo no início aqui dessa aula. Então, aqui, ó, gente, olha essa frase aqui, ó. Somos interesseiros por natureza. Então, a gente precisa te contar essa verdade que pode parecer ruim, mas é uma verdade que, uma vez que entendemos de fato, passamos a olhar aí de uma forma diferente para as pessoas, tá? Então, nós somos interesseiros por natureza e isso não tem nada a ver com algo ruim, mas sim com o nosso instinto de sobrevivência. Então, em outras palavras, os nossos comportamentos, eles são guiados aí pelos resultados que eles nos trarão. E aqui é o grande pulo do gato. Quando estamos nas empresas, temos a tendência a falar sobre os benefícios de uma determinada atividade aí de uma forma mais generalizada e focamos nos benefícios para a organização como um todo. Mas o que deveríamos fazer, gente? Será que é isso mesmo? A gente deveria focar em benefícios individuais para as pessoas que executam aquelas atividades. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que a gente já está falando aqui de início nessa aula. Ao invés de dizer para o operador de uma linha de produção aí que essa padronização que você está querendo que seja implementada dentro da organização vai reduzir os custos, por exemplo, você vai poder dizer, você deveria, né, se preocupar em olhar aí a questão individual, que a padronização facilita o dia a dia dele, ou seja, ele não vai mais precisar, por exemplo, preencher 5 formulários para reportar alguma coisa, ou que a linha vai rodar mais fácil e ele não vai mais precisar ficar igual a barata tonta. Então, ou seja, vocês conseguiram perceber que a gente não fala mais da questão da redução do custo, e sim de algo que vai trazer benefício ali para o dia a dia do trabalho dele? Então, ser específico aí na sua fala tem sim um resultado muito maior na sua influência, na sua capacidade de influenciar as pessoas. Pois é. E existe um outro conceito que a gente vai precisar entender
agora para você conseguir exercer esse poder de influência, né? A gente vai precisar entender a diferença entre motivação e influência. É bem comum a gente utilizar a seguinte frase, né? Eu preciso motivar a minha equipe. Mas eu preciso te contar uma coisa aqui. Você não motiva ninguém. Sabe por quê? Porque motivação é algo interno. Dá uma olhada aqui nessa definição. Conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual. A chave aqui é a palavra individual, ou seja, o único ser capaz de te motivar é você mesmo. Então, lembre-se disso sempre. Falou em motivação, você vai lembrar de mim e da Fernanda falando. Ninguém motiva ninguém. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que a solução para isso não é a motivação. A solução para isso é a influência. Porque a influência é o que vai suscitar as mudanças que você precisa. Então, é a ação de um agente físico sobre alguém, alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então, conseguem perceber a diferença entre motivação e influência? Então, ao invés de a gente falar, vou motivar a minha equipe, eu falo, preciso influenciar aí a minha equipe, exercer esse poder de influência para que, de fato, as coisas se modifiquem, ok? E aí, a outra coisa que a gente gosta de trazer aqui, né? Você precisa também entender que influenciar não é sobre, entenda isso, não é sobre você convencer alguém, mas sim sobre você emocionar a ponto de você conseguir gerar essa motivação. O que a gente quer dizer com isso aqui? É que a influência não é algo racional, você precisa ativar o emocional das pessoas, porque é do emocional, é algo interno que vem a motivação. Mas isso, né, porque é emocional, gente, que não vai existir um método para você conseguir fazer isso. E é por isso que a gente traz aqui para vocês os 4 Cs do gestor influente. A gente vai precisar entender esses diferentes tipos de pessoa, buscar o interesse de cada um. E a partir de agora, toda vez que você estiver diante de uma situação, ao invés de motivar, você vai influenciar para alcançar esse determinado objetivo de forma positiva, tá, gente? É outra coisa que é importante. Ah, então você está dizendo que eu vou influenciar também não é manipular, ok? É motivar, é você incitar essa motivação dentro da pessoa para que aconteça coisa positiva, beleza? E para guiar você nesse processo, a gente criou a metodologia aí dos 4 Cs do gestor influente, que é o que a gente vai te apresentar aqui agora, ok? Que 4 Cs são esses, Ana e Fernanda? Vamos conhecer agora eles, tá? Então, a gente tem aí o primeiro C, que é a clareza, o segundo, a conexão, o terceiro C, o comportamento, e o quarto, a continuidade, tá? Então, os 4 Cs do gestor influente, ele é baseado aí nessas 4 palavras que se iniciam com C. E aí, para a gente entender e já clarear um pouco aí para vocês, o que são esses 4 Cs, né? O primeiro C, que é o C da clareza, lembra que a gente começa aqui falando sobre o propósito, né? Ou seja, muitas das vezes, na clareza, a gente precisa entender o objetivo, mas a gente precisa ser profundo em relação ao objetivo daquela comunicação, daquele processo, daquela prática que se pretende implementar. Então, você precisa entender, e aí por isso que a gente falou lá que começa com você. A gente precisa entender qual é o propósito desta coisa que você quer implementar. Então, a gente precisa saber do que queremos influenciar, quem precisamos influenciar e quais são os benefícios disso tudo. Porque se a gente não sabe onde estamos e o que queremos,
fica difícil a gente ir para o próximo passo. Então, parece que é muito simples, mas esse primeiro C, gente, de clareza, ele é muito importante que ele esteja bem entendido para você que é o comunicador. Combinado? Para que a gente vá para o segundo C, que é o C da conexão. Então, um ambiente com pessoas engajadas, motivadas, é aquele onde você consegue se conectar com as pessoas se conectam com esse propósito, por isso que é importante ter clareza dele, e as pessoas se conectam entre si. Qual seria o ideal, né? Idealmente, você deveria trabalhar aí o seu poder de influência com cada um, né? De forma individual, como a gente falou aqui da influência, né? Da motivação ser individual e ser específico, né? Em pequenas empresas, isso é até possível, tá? Então, se eu tenho uma empresa pequenininha lá, 10 pessoas, 15 pessoas, eu consigo fazer isso de forma individualizada, tá? Mas quando eu penso em grandes organizações, em empresas cada vez mais diversas, um bom caminho para a gente conseguir influenciar é a gente fazer essa conexão em rede. Ou seja, você pode identificar aquelas pessoas que têm mais influência sobre as outras e focar em construir a sua conexão com elas primeiro, para que isso se expanda, beleza? Porque a influência também é sobre confiança, e a gente constrói essa confiança a partir dessas conexões, ok? O que nos leva aí, né, Ana, para o terceiro C. Então, o que é esse terceiro C? É o C do comportamento. E quando a gente faz muito bem feito aí os dois primeiros Cs, né, o clareza e conexão, aqui é uma questão de guiar as pessoas para o comportamento desejado ou entregar aí o conteúdo ou a informação que elas precisam de uma forma mais envolvente. Então, se a gente pensar aqui no ciclo PDCA, que vocês já observaram aí que está até em ciclo nossa metodologia dos 4 Cs, aqui você está na etapa da execução. E tem como resultado o quê? Né? Você fazendo bem os dois primeiros Cs. A mudança do comportamento e a pessoas engajadas. Então, só para completar aqui, né, como a gente falou que começa com a gente precisa ser sempre um exemplo, tá? Como profissionais aí que atuam, né, no sistema de gestão integrado. Não queremos ouvir aquela frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, nós precisamos ser, sim, o exemplo e usar essa metodologia para que a gente consiga um resultado assertivo. Dito isso, vamos para o nosso quarto e último C, né? Que é o C da continuidade, que é aquele que vai garantir o processo de melhoria contínua, né? Então, seria muito ingênuo da nossa parte, inocente, né? Acreditar que se você disse uma vez, comunicou uma vez, treinou uma vez, enfim, a pessoa vai entender e pronto, né? Acabou, não preciso fazer mais nada. A mudança, gente, ela vai acontecer de forma, obviamente, gradual, né? A gente precisa entender que as pessoas têm diferentes maturidades, diferentes formas de entendimento, e para que a gente consiga ter continuidade nisso tudo, e como gestor influente que somos, a gente precisa identificar aqueles que precisam de um acompanhamento maior e os que já conseguem ali caminhar sozinhos, tá? Porque tem pessoas aí que um simples e-mail já basta, ela vai mudar o comportamento, ela vai passar a fazer aquilo daquela forma como foi estabelecido, tá? Mas a verdade é que, na maioria dos casos, você vai precisar fazer um acompanhamento mais próximo, pelo menos até você conseguir que essa mudança, aquilo que você está querendo influenciar, se torne de fato um hábito e você possa partir para um próximo ciclo de melhoria, né? Entender isso é sim uma responsabilidade muito importante para você começar a colher os frutos da melhoria. Entender que isso é sua responsabilidade é algo importante, combinado? E uma coisa que a gente gosta de reforçar, a Fernanda já falou aqui do ciclo, né, do PDCA, que outro ponto importante
da fase aí da continuidade é que a gente identifique melhorias e faça os ajustes necessários para que esse ciclo funcione, né? Para que esse ciclo rode. Então, o seu papel como gestor influente é ter uma visão estratégica desses processos para conseguir perceber quais são os pontos ali que precisam ser melhorados e reiniciar esse ciclo aí dos 4-6. Então, assim como o PDCA, aqui a gente está falando de um ciclo também, né? E outra coisa que a gente gosta de trazer e lembrar aqui para vocês é que influência ela é mais sobre você ser confiável do que você ser gostado. É importante a gente falar isso aqui, porque às vezes a gente fala, então eu preciso criar conexão, eu preciso ser a pessoa legal, né? A pessoa que faz tudo. Não é sobre isso. O recado aqui é que você não precisa ser o bonzinho, né? Ou fazer tudo que o outro quer. Não é sobre isso. A gente vai pensar nos interesses das pessoas, e sim, a gente vai trabalhar nesse atendimento com a intenção de melhorar os resultados. Então, não é necessariamente todos os interesses, mas aqueles que são estratégicos para que você consiga melhorar os resultados. Então, entenda, a gente não vai atender todos os interesses, porque nem tudo que as pessoas desejam vão aí corroborar com o resultado final que a gente está buscando, concorda? Então, o seu trabalho é conseguir diferenciar isso e também se posicionar. Porque quer ver uma coisa aqui? Eu quero que você pense aí com você em alguém que você confia muito. Nossa, Ana, Fernanda, essa pessoa aqui é altamente confiável, eu confio, né? Boto minha mão no fogo ali para essa pessoa. E aí eu te pergunto, né? Qual das duas, eu vou te apresentar duas coisas aqui, qual delas você perderia a confiança nela? Primeira opção, quando ela te contraria, ou a segunda opção, quando ela passa a não cumprir o que ela promete. Então, percebe que o engajamento e a influência é um exercício diário para que você consiga cumprir aquilo com que você prometeu, mais do que contrariar ou não alguém, né? E isso é, sim, um verdadeiro trabalho de formiguinha, e você não vai se tornar uma pessoa influente do dia para a noite, é uma cultura que a gente vai trabalhando, mas o mais importante é você ter em mente que isso funciona, que isso pode acontecer, e seguindo uma metodologia, isso se torna muito mais fácil, né, Fê? É isso aí. Então a gente conseguiu passar aqui nessa aula, direto ao ponto, né? O poder da influência e a forma que você consegue colocar em prática aí no seu dia a dia e ver essas mudanças de comportamento. E nós, né, a gente, eu gosto muito de sempre de falar isso, como profissionais de SGI, nós não trabalhamos sozinhos, né? Vocês sabem disso. A gente precisa permear aí em todos os setores para que realmente os colaboradores, gestores e qualquer nível dentro da organização façam aí as práticas, os processos aí, tanto do setor de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, se você quiser aí praticar mais e ter exemplos práticos aí de como fazer acontecer, entender como é que funciona de fato aí esses 4-6 com exemplos e exercícios, a gente faz um convite aqui agora para você entrar aqui no link que a gente vai deixar na aula de hoje e já se inscrever mesmo no Seja um Gestor Influente, onde nós destrinchamos aí ainda mais esses 4-6 do gestor influente para que você possa aplicar aí em qualquer atividade que você precise influenciar os colaboradores e começar aí a colher os resultados usando essa metodologia, tá bom? Então esse é um convite, a gente espera vocês lá no Seja um Gestor Influente. E não deixe também de nos seguir aqui, né? Se inscrever no nosso canal, deixar seu like aí para mais profissionais da nossa área também assistirem esse conteúdo e ativar o sininho. E a gente vê vocês lá nos 4-6 ou numa próxima aula aqui no nosso canal, tá bom? Vai lá, gente. Tchau, tchau.